Bom, outra opção que nós temos para trabalhar com estatística descritiva aqui no SPSS são as frequências, né? Então você pode clicar aqui em frequências, ok? E fazer um processo parecido com o que nós fizemos com os descritivos. Selecionar aqui todas essas opções, tá? E aí você arrasta para cá. Não estou selecionando o número de respondentes, porque na verdade é uma coluna que representa o total de observações que nós temos na nossa base de dados. Qualquer cálculo que nós fizermos com ele não vai ter muita relevância para nós, tá? Ele não está associado especificamente a uma variável. Está simplesmente indicando o total de linhas, né? Que é o que nós chamamos de observações, tá? Legal. Então eu venho aqui em estatísticas, ok? E aí nós temos a média, a mediana, a moda e a soma. E aqui também nós temos a opção do desvio padrão. Também temos opções gráficos aqui, ó, tá? E aí eu até recomendo que vocês explorem o software, tá? Peguem essa base de dados, explorem mais, pensem em alguma coisa que vocês gostariam de analisar, comecem a trabalhar com o projeto de vocês, com isso que nós já temos em mãos, tá? Então, gostaria de ver esses dados utilizando um gráfico de pizza, um histograma, um gráfico de barras. Eu quero ver a média, a soma. Então, vai explorando. O software é muito tranquilo para podermos mexer nele, só que nós temos que mexer. Se não mexer, se não praticar, nós não vamos aprender, tá? Então, uma sugestão que eu dou aí para vocês melhorarem aí a questão de análise utilizando o SPSS. Então, vamos lá. Então, é só clicar aqui em estatística, selecionar a estatística que você quer. Aqui tem uma coisa interessante que eu já quero aproveitar para falar para vocês. Veja que aqui nós temos tendência central e dispersão. Na estatística, nós temos medidas de centralidade e medidas de dispersão, que no caso a medida de centralidade é a média, a mediana, a moda, ok? A soma está aqui, mas na verdade ela não é uma medida de centralidade, tá? Eles simplesmente agruparam aqui por ser mais sugestivo deixar com as medidas de centralidade. Mas é importante que vocês saibam que quando nós falarmos de medida de centralidade, vocês vão estar se referindo à média, mediana e moda, né, que aqui ele chama de modo. E em relação às medidas de dispersão, tá? É o desvio padrão e a variância, seja amostral, seja populacional. Legal, então vamos deixar aqui a média, a mediana, a moda. Se quiser deixar aqui os percentis, né? Que são os quartis, o ponto de corte é 10%, enfim. Não acredito que a gente não vá trabalhar com isso. Mas essa parte de tendência, de centralidade e dispersão, com certeza. Tá? Então, desvio padrão, variância, mínimo e o máximo. Não se preocupe também em relação a um monte de medidas que o software vai dar. Às vezes a gente fica com aquela ansiedade de querer saber tudo, ok? Foquem simplesmente no que vocês precisam, tá? Que são essas medidas. Depois, quem trabalha com regressão, foque na parte do software que vai te dar modelos de regressão, R², o que vai te dar os testes de hipótese, porque sinceramente, se você não tem o objetivo de trabalhar com o software, de trabalhar nessa área, é um tempo que você vai investir aprendendo tudo do software e você vai acabar não utilizando. E até mesmo porque para aprender o software, você tem que aprender antes a estatística, tá? Os métodos quantitativos. Aqui simplesmente é uma maneira mais fácil de você saber o que escolher. Então, por exemplo, eu sei que se eu tenho uma variação muito grande dos dados, eu tenho valores discrepantes, como o professor falou, né? Então, talvez eu não vá utilizar a média, então eu vou utilizar a mediana. Mas eu estou fazendo isso porque eu sei a característica dos meus dados, eu já conheço o que a literatura fala
quando nós temos uma distribuição desse tipo, então eu sei o que eu vou escolher, tá? Aqui é simplesmente para a gente gerar uma saída e a partir daí fazer a análise. Enfim, vamos aqui então dar um continuar e aqui é só dar o OK, tá? E aí ele já vai dar a resposta para nós aqui embaixo, olha só. Então, nós temos a média, a mediana, aqui ele mudou, né? Nós tínhamos os valores aqui e simplesmente o que ele fez foi colocar os valores nas linhas, né? Essas medidas nas linhas e as variáveis nas colunas. Mas se você for olhar, o resultado é o mesmo, olha só. Idade declarada. Quanto é que deu a média? 34,05. E aqui, idade declarada, quando é que deu a média? 34,05. Ou seja, são duas maneiras diferentes de você chegar no mesmo resultado.